Limites realistas. Esse é o tema da nossa live de hoje, desse domingo. Essa é a terceira necessidade fundamental de todo ser humano, desde o bebezinho até o final da vida. Bom domingo para você, um bom dia, espero que você tenha um ótimo dia aí, né? Para muitos de descanso, para alguns de trabalho, mas fica aqui comigo que esse é um tema necessário hoje. A gente vive num momento, né, de uma geração que tem muita dificuldade de estabelecimento de limites. Tanto os pais e os cuidadores de estabelecer limites nos seus filhos, nas suas crianças, quanto as próprias crianças de entender esses limites. E a gente vê a repercussão disso ao longo de toda a vida das pessoas, né? A gente vê os adolescentes com essa dificuldade, né, de entender, de tolerar frustrações, os próprios adultos, né, a gente vê a dificuldade de eles perceberem, né, essas nuances, né, de limites nas relações deles no dia a dia. Então vamos começar a nossa live. Como eu disse na live anterior, o bebê ele nasce e ele se entende como um só com a própria mãe, né? Ele ainda não desenvolveu aquele senso de autonomia e de identidade dele separado da mãe. E aos poucos vai acontecendo essa ruptura entre o bebê e a mãe, né? A partir do momento que a mãe ela vai saindo de perto do bebê, nem sempre que o bebê solicita, a mãe vai estar ali, ou vai demorar um pouquinho, não vai ser imediato, né, essa resposta da mãe. Aos poucos, o bebê ele vai se entendendo como uma identidade separada da mãe. Mas no início da vida ali, o bebê ele percebe, ele se sente como o mesmo ser, né? Com a mãe. E nesse início da vida, a gente vai aos poucos ganhando autonomia. O bebê ele vai ganhando autonomia à medida que a mãe, que os cuidadores vão permitindo que ele faça, o bebezinho, depois a criança menorzinha, permitindo que ele faça as coisas de acordo com a idade dele. Mas ainda, ele é muito egocêntrico. Esse egocentrismo da criança ali, do bebezinho, ele é fundamental. Ele acha que ele é o centro do universo. Ele acha que todas as coisas giram em torno dele e da vontade dele. Esse egocentrismo é fundamental e é parte da constituição da identidade do bebê e da criança nos primeiros anos de vida. E aos poucos isso vai mudando, mas ali inicialmente tudo que o bebê quer, ele recebe. Se ele quer leite, ele recebe. Se ele fez xixi, eles vão lá o papai ou a mamãe vai lá e limpa ele. Se faz cocô, eles vão lá e limpam ele. Se ele quer atenção, ele chora, e aí os pais dão atenção para ele. Se ele dá um sorriso, os pais sorriem também. Ou seja, todos os comportamentos do bebê são reforçados pelos cuidadores dele. Ou seja, é reforçado esse egocentrismo dele. Mas isso não é uma coisa ruim, gente, porque inicialmente, para que essa primeira necessidade do bebê, da criança, que é a necessidade de apego, de vínculo seguro, que a gente falou na nossa primeira live de necessidades emocionais básicas, essa necessidade é fundamental e precisa ser suprida. Então é necessário que a gente reforce esse egocentrismo dele. É como se fosse uma armadura que a gente estivesse construindo no bebê para que ele consiga se sentir seguro para se desenvolver. Então, inicialmente, nos primeiros meses de vida, isso é necessário, esse reforçamento desse egocentrismo do bebê, para ele se sentir seguro, para conseguir explorar e viver o mundo. Mas à medida que o bebê ele vai crescendo, vai passando os primeiros dias, os primeiros meses, a mamãe, o papai nem sempre vão estar ali naquele momento que ele solicita, que ele chora. Aí vai acontecendo pequenas quebras desse egocentrismo dele. Ele vai entender que a mãe não vai vir imediatamente na hora que ele chorar, que vai demorar um pouquinho.
ele fez xixi, mas vai passar um tempo até que alguém vai conseguir vir trocar a fralda dele. Nem sempre que ele sorri, mesmo ele tendo feito uma coisa ruim, ele quebrou um brinquedo e sorriu. Às vezes a gente, no início da vida, a gente sorri para ele, deixa pra lá, né? Mas nem sempre o papai e a mamãe vai sorrir quando ele fizer uma coisa ruim. Então ele vai percebendo que os comportamentos dele não vão ser sempre reforçados da maneira que era no início da vida. E isso é extremamente importante ao longo do tempo, para ele entender que isso na medida da maturidade emocional dele. Como eu disse, inicialmente é necessário o reforçamento desse egocentrismo dele para ele se sentir seguro, se sentir protegido, se sentir importante e capaz de aos poucos se desvincular e começar a explorar o mundo. Então é necessário. Mas aos poucos, à medida que ele vai se desenvolvendo e amadurecendo, você vai dando pitadas de frustração para ele entender que ele não é mais o centro do universo. Ele vai entendendo que ele é uma pessoa assim, importante. O bebê, a criança vai entendendo que ele é uma pessoa importante, mas que nem sempre ele vai ter aquilo que ele quer. Então, ele vai ganhando, você vai dando para a criança pequenas pitadas de frustração no início da vida. Aos poucos, à medida que ele vai entendendo, né, que ele não é o centro do universo, ele entende então que esse mundo, que tudo que ele queria ele recebia, então tem limites. Aí surge a noção de limites nesse bebê. Ele entende que há uma questão fundamental que se chama adiamento de gratificação. Ou seja, que vai demorar um pouco para eu receber o leite que eu quero, vai demorar um pouco para o horário de comida, que nem sempre, imediatamente, na hora que eu pedir uma comida para o papai ou para a mamãe, ou para quem estiver cuidando de mim, eu vou receber aquela comida. Então, à medida que eu vou me relacionando com as pessoas e com as coisas, eu vou entendendo que as pessoas também têm vontades. Surge a noção de vontade do outro, que não é só a minha vontade que governa o mundo e as vontades das pessoas, mas que a mamãe também tem vontade. A mamãe tem vontade de dormir, descansar. Ou seja, eu quero brincar agora, mamãe, vem brincar comigo agora. Mas não quero brincar agora porque a mamãe está cansada, o papai está cansado e agora é a hora da gente descansar. E aí acontece um corte. Mas, nesse momento, espera-se que o papai, a mamãe, o cuidador, que seja, já estipulou, já desenvolveu aquele vínculo forte o suficiente para ele não perder a noção de importância. Ou seja, meu pai e minha mãe não querem brincar comigo, não porque eu não seja importante para eles, não que eles não queiram brincar comigo, mas porque agora eles estão cansados. Percebe a diferença? Agora, se aquele vínculo seguro, aquela noção de que eu sou importante, que o papai me ama, que a mamãe me ama, que eles querem ficar comigo, não foi desenvolvida ali na primeira necessidade emocional básica, ele vai entender essa frustração agora como o papai e a mamãe não gostam de mim, eles não querem brincar comigo e eu não sou importante. Por isso a importância dessa sequência, gente, de alimentação dessas necessidades emocionais básicas. Primeira, vínculo seguro. Segunda, autonomia, condições de se entender, capaz de explorar o mundo. E terceira, limites, porque à medida que eu começo a explorar esse mundo, eu percebo que esse mundo tem regras e padrões que precisam ser seguidos e que eu preciso aprender para eu conseguir viver nele. Então, eu preciso entender que nem tudo que eu quero eu posso ter, ou que mesmo se eu puder ter, eu não vou ter na hora que eu quero ter, que é o significado de adiamento de gratificação. A gente vai aos poucos, mesmo que a criança, mesmo que o bebê possa ter sim naquele momento, é muito importante que conscientemente, intencionalmente, você adie essa gratificação. Nem sempre que ele quer um brinquedo,
Mesmo que você tenha um dinheiro para comprar aquele brinquedo, você precisa dar ele aquele brinquedo. Você pode esperar, até para que você ensine para ele essa necessidade, essa habilidade de esperar, de ter paciência e de merecimento, né, gente? Então, nem tudo que eu faço ou que eu quero fazer, eu posso fazer. Eu tô com raiva, eu quero bater na minha irmã, mas eu posso bater na minha irmã? Isso é algo aceitável socialmente? Eu não posso bater na minha irmã, porque isso se chama respeito. Então, toda vez que ele bater no irmãozinho dele ou na irmã dele, você precisa limitá-lo ali. Isso não quer dizer que você vai xingar ele, você vai bater necessariamente nele, mas você vai ser firme. A psicologia positiva hoje fala muito sobre isso, né? Sobre ser firme, mas com afeto, com cuidado, com atenção. Isso, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com a permissividade. O limite com afeto, com cuidado, não quer dizer que você vai ser permissivo, ou não quer dizer que você não vai ser firme e duro com ele. Então, à medida com que ele vai fazendo comportamentos errados, comportamentos que não são aceitáveis, você vai limitando ele. Fala, olha, você quer bater no seu irmão, você ficou com raiva, você ficou agitado, você estava com muita raiva ali, mas não quer dizer que você possa fazer o que você quer. Você não pode bater na mamãe. A gente vê muitos casos de filhos de bebês ou de crianças pequenas que dão tapa na cara do papai e da mamãe, e os pais não fazem nada. Muitas vezes os pais até riem ali. Ou seja, aquele comportamento seu, que seja de sorriso, e mesmo que você não sorri para ele, no sentido de reforçar aquele comportamento, só o fato de você não limitá-lo naquele momento, de que ele bate na sua cara, o seu filho, você está reforçando o comportamento dele. Porque ele entendeu que ele te fez um comportamento negativo, mas você aceitou. Então ele vai entender que aquele comportamento é algo aceitável. Então você precisa limitá-lo no momento em que ele exerceu o comportamento que não é aceitável. As pessoas não estão à minha disposição. Eu quero brincar agora, eu quero comer agora, mas não está na hora de comer. Não está na hora do almoço, mas eu estou com fome. Você vai ter que esperar. Existe hora para as coisas, né? Assim como o papai precisa esperar o momento do almoço, o papai trabalha e tem o horário do almoço dele no trabalho, assim como a mamãe tem o horário dela para fazer as coisas, você também tem um horário para fazer as coisas. Tem hora para café da manhã, tem hora para fazer o para casa, tem a hora de brincar, tem a hora de fazer determinadas coisas, tem a hora de ir para a escola, mas eu quero ir embora. Ele não vai embora na hora que ele quer na escola. Ele tem a hora da saída e ele vai aprender aos poucos a lidar com isso. Ele vai ter dificuldades, ele vai se irritar, ele vai reagir de forma negativa, mas a função nossa, de cuidadores, dos pais, os professores na escola, é de exatamente manter esse limite até que ele aprenda. Muitas vezes ele vai ter dificuldade, mas a gente vai ter que orientá-lo. E é um processo, gente. Na primeira vez ele não vai conseguir continuar, ele vai reagir negativo, vai te bater ou vai, enfim, fazer uma birra. Mas na hora você precisa cortá-lo, para ele entender que essas regras existem. E tudo na vida, a disciplina é o principal fator de manutenção das coisas, principalmente na criança que ainda não é maduro o suficiente para fazer essa abstração. Então a criança precisa realmente desse corte nosso diariamente. E esse adiamento de gratificação é algo muito importante, não esquece isso. Leia mais sobre isso, que isso é muito importante. Então a criança vai entendendo que os comportamentos dela têm consequências. Às vezes consequências boas, quando os comportamentos são aceitáveis e comportamentos bons, e consequências ruins quando não são comportamentos bons ou aceitáveis.
Então, eu sou importante, ela cria essa noção. Ela sai do egocentrismo, que ela achava que ela era o centro do universo, que tudo ela podia ter e fazer na hora que ela quisesse, e ela começa a entender que ela é importante sim, mas que ela é também importante, ou seja, que ela não é a única pessoa importante no mundo, que as outras pessoas também são. As outras pessoas têm vontades, as outras pessoas têm direitos e deveres assim como ela. Ela espera coisas dos outros, mas os outros também esperam coisas dela. Então, eu sou mais um no mundo. Importante sim, mas mais um nesse mundo. Então, importante, 3 coisas principais que você precisa introduzir para que a criança tenha essa noção de limites com afeto atendida, né? Essa necessidade alimentada. Primeiro, rotina. É o primeiro limite que você dá na criança. O bebezinho, ele não entende essas coisas que eu falei de abstração, de entender que ele é mais um no mundo, mais um no universo. Ele ainda não entende que ele tem tarefas, até porque ele não é maduro o suficiente para exercer algumas atividades e tarefas. Mas ele já começa a introduzir a noção de tempo e de rotina. Então, você vai introduzir rotina. Por isso a importância da rotina do sono. A gente teve uma live no podcast, né, no Quem Sabe Pode, falando sobre gestão do sono. A importância da rotina do sono, da higiene do sono. Porque é o princípio ali para a criança, para o bebê, entender essas noções de limites, né? Ele entender que ele tem a hora de dormir, ele entender que tem a hora da mamada. Muitas vezes você vai ter que esperar, inicialmente nos primeiros dias, entender como é a fome do bebê e como é o sono do bebê, como é o intestino do bebê, né, para urinar, para defecar, etc. Mas a partir dos primeiros dias que você vai entendendo ali as principais... o processo dele, né? Como que é a fome dele, de quantas em quantas horas ele precisa dormir para se sentir descansado. A partir disso você vai desenvolver a rotina dele. Então ele vai aos poucos entendendo que a hora que ele nem sempre... Quando ele sair daquele momento que ele estava acostumado de pedir mamadas, que seja de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, se ele pedir às vezes numa hora intermediária, nem sempre ele vai ter a mamada. Se ele quiser às vezes dormir num horário que não é o horário habitual dele, ele vai entender que minha mãe não deixou eu dormir naquele horário. Então ele vai tentar, gente. Isso aqui é uma coisa muito importante. Eles vão tentar burlar esses limites por causa desse egocentrismo natural. Mas é importante que você não fique com medo de manter-se firme nessa rotina dele, porque isso é muito importante. Ele está chorando muito, deixa eu dar. Ou às vezes é até uma questão de gratificação nossa, né? Sua como mãe ou do pai. Eu não estou aguentando mais ele chorar. Nossa, eu vou lá e você vai lá dar o peito fora da hora. Ou você dá uma mamadeira fora da hora. Ou você deixa eu fazer ele dormir porque eu já não estou aguentando mais de sono. Nós somos seres humanos e nós temos os nossos limites, o nosso cansaço. Mas é importante entender que esse momento inicial é muito importante que você se mantenha firme, mesmo diante do seu cansaço, diante da sua fadiga, para que você você consiga construir nele esse processo, né, de adiamento de gratificação, porque senão isso vai persistir durante a infância toda dele. Se você não demandar aquele tempo inicialmente, investir esse tempo inicial para manter essa rotina de sono, de comida e etc., de atenção, de brincar ali com ele, limitar, ele vai persistir nessa intolerância à frustração durante muito tempo
no início ali da infância dele. Então é importante que você se mantenha firme, apesar da dó que muitas vezes você vai ter dele, do seu cansaço, né? É um investimento mesmo, gente. A gente sabe que o início da vida da criança é um início muito trabalhoso, né? E faz parte disso, né? Então, se mantenha firme e comece a introduzir isso, rotina. Depois a criança um pouquinho maior tem que ter hora de escovar os dentes, hora do café da manhã, a hora de brincar, a hora, né, de fazer outras coisas, a hora do almoço. Tudo tem hora, gente. E posteriormente, crianças que não tiveram essa introdução e firmeza no desenvolvimento de rotina vão levar maus hábitos e comportamentos ruins ao longo da vida adulta, que eu vou falar aqui posteriormente. Então, essa repercussão a gente acha que é uma bobagem, que é algo, não, eu posso adiar isso para introduzir essa noção de rotina, deixar ela mais livre, mas a gente vai perceber que crianças que não tiveram isso muito internalizado, estabelecido no início da vida, elas se tornaram adultos com muita dificuldade de se manter firme na rotina deles e autodisciplina, como eu vou falar posteriormente. Então é importante, segunda coisa, além da rotina, a introdução da noção de responsabilidade. Você vai introduzir tarefas à medida que você vai entendendo que ele é maduro o suficiente para desenvolver determinadas tarefas. Você vai introduzir no início ali, né, da vida escolar, ele tem um para casa, então ele é uma tarefa dele, é uma obrigação dele. Então você precisa reforçar isso para ele, arrumar a própria cama à medida que ele vai conseguindo, né, fazer. Não que você vai simplesmente mandar. É importante, assim como a gente falou na live anterior, a orientação é algo muito importante à medida que você vai dando a ele limites, mas você precisa orientar ele para ele que ele consiga desenvolver aquelas atividades. Então você precisa introduzir essa noção de responsabilidade. Ele começar a arrumar a própria cama, ele guardar o próprio brinquedo, ele começar a lavar o prato quando já vem crianças um pouco maiores, arrumar a mochila da escola. Mesmo crianças muito pequenas, você já pode introduzir ali a noção de responsabilidade de guardar o próprio brinquedo. Não, você brincou. Sara, vai lá e pega seu brinquedo e coloca na caixa de brinquedos. Primeira vez ela não vai querer. Você vai lá, vai pegar a mãozinha dela e vai junto com ela guardar na caixa de brinquedo. A segunda vez que você mandar, ela também não vai querer. Ou às vezes vai jogar o brinquedo, porque ela está sendo contrariada. Ela acha ainda que ela é o centro do universo. A noção que eu falei do egocentrismo. Você aos poucos vai quebrar esse egocentrismo dela. Não faz isso de novo, seja firme. Não fale rindo, gente. A criança, ela entende essas microexpressões, essas expressões faciais, como sendo uma linguagem também. É uma linguagem. Então, quando você falar com ela que não pode, seja firme e faça uma expressão facial de desaprovação. Não jogue isso na mamãe de novo. Não joga seu brinquedo. Não joga. Não vai querer pegar? Você pega a mão dela. Se a criança chorar, você vai pegar a mão dela e vai colocar o brinquedo lá. Na segunda, na terceira, na quarta vez, aos poucos ela vai internalizando isso e que você está reforçando esse comportamento positivo dela. E à medida que ela naturalmente for colocando o brinquedo na caixa de brinquedo, por exemplo, como esse exemplo que eu estou dando, você vai gratificar ela e você vai reforçar esse comportamento positivo dela. Parabéns, filha, isso mesmo. Você brincou, tem que guardar brinquedo. Você comeu, você tem que colocar o seu prato na pia. Mesmo que ele ainda não tenha condições de lavar, são coisas mínimas, né? Coloque o seu prato na pia. Você deixou entornar sua comida, grão de arroz, que seja, em volta do prato, faça ele pegar os grãozinhos ali. Se você fizer isso toda vez por ele,
ele vai entender que aquilo pode ser feito, né? Que tem alguém sempre para limpar a sujeira dele. Então, aos poucos, você vai introduzindo esses limites para ele e essa noção de responsabilidade. Então, crianças muito pequenas você já consegue introduzir limites, que seja isso, né? Guardar um brinquedo, aos poucos, né? Arrumar a própria cama, você colocar o seu prato na mesa, seja pegar os grãos que você entornou ali em volta do seu prato, enfim, introduzindo responsabilidades. E a terceira coisa, primeiro rotina, segundo responsabilidades e terceiro disciplina. Você vai orientando eles em relação às regras que existem. A casa tem regras, a vida tem regras, a escola tem regras, e nós precisamos segui-las. E quando você não segue regras, o que acontece, gente? Se você falta no seu trabalho, o que acontece? Você, inicialmente, às vezes recebe uma advertência, você perde o dia de serviço, né? Deixa de ganhar descontado isso no seu salário e, posteriormente, se você persistir nesse comportamento, o que vai acontecer? Você vai ser dispensado. Então, o mundo tem regras e ele precisa entender isso. Ou seja, você vai introduzir a noção de disciplina, que ele tem direitos e ele tem deveres. A casa tem regras, tem hora para dormir. A gente tem hora para almoço, hora para fazer para casa, nós temos hora de brincar e isso é muito importante. É importante ter momentos livres? É importante sim, que a última necessidade que a gente vai falar, que é a quinta, na quinta live, que é sobre essa espontaneidade, que é muito importante. Mas nós estamos na terceira, que é a noção de limites. Então você precisa que ele entenda que existem direitos, existem deveres, existem regras que precisam ser cumpridas. E a primeira noção que ele vai ter no núcleo, gente, da vida dele, que é o núcleo familiar. Crianças que não tiveram essas três coisas ali no início da vida delas, rotina, responsabilidade e disciplina, elas vão se tornar ali crianças que vão para os outros núcleos da vida dela, na escola, em outros ambientes sociais, numa festa de aniversário, na casa de parentes, que sejam outras atividades, elas vão ter dificuldades de respeitar. Por isso que nós vemos tantos professores reclamando de crianças que não têm limites, crianças que não respeitam, crianças abusando de professores nas escolas, que é o segundo ambiente, né, fundamental da criança ali no início da vida dela. E aí os pais muitas vezes falam, mas você é professor, você aprendeu a lidar com isso, você tem que terceirizando a responsabilidade dos limites com os professores, para os professores e para a escola. Ontem eu estava conversando com uma professora e ela estava exatamente relatando isso, essa dificuldade das crianças respeitarem regras, entenderem os limites, entenderem o respeito com o outro, com os outros colegas, acharem que elas podem fazer tudo na sala de aula. E essa dificuldade, porque os professores têm uma tarefa muito difícil na escola. Porque como estipular limites de forma respeitosa, de forma que os pais não cobrem eles de forma negativa, né? Porque muitos pais, infelizmente, não aceitam, inclusive, que os professores disciplinem seus filhos. Aí é um outro transtorno, outro problema dos próprios pais, né? Que não entendem, né? Como eles não introduziram, eles não entenderam a noção de limites, eles não introduziram na vida dos próprios filhos e hoje eles querem que os professores paguem por isso, eles fazem os professores pagarem por isso. Então, entenda e introduza isso na vida do seu filho. Rotina, responsabilidades e disciplina. Todos nós temos direitos e deveres que precisam ser respeitados. Então, surge aí na vida da criança a importância do famoso não. Não podemos ter medo, nem vergonha
nem dó de dizer não para as nossas crianças, gente. Não é o limite que nós damos diariamente, que precisa ser dado para as crianças, para a gente fazer com que ela, desenvolva a habilidade de intolerância à frustração. Essa é uma habilidade psicológica que nós vamos precisar ter ao longo de toda a nossa vida, até a velhice. Intolerância à frustração é um problema muito sério. Nós precisamos entender que nem tudo que nós queremos nós vamos ter. As coisas têm um processo que precisa ser respeitado, que precisa ter um tempo para determinada coisa, que muitas vezes nós vamos ter só se nós merecermos. Aí é uma outra questão, que é a introdução da noção de meritocracia, que eu preciso merecer, me esforçar para ter aquilo. Então esse não, ele é a prevenção do seu filho a comportamentos, a padrões negativos, a comportamentos doentios que muitos adultos podem vir a ter ao longo da vida. Então esse não é um remédio, esse não é uma vacina que você dá no seu filho para prevenir comportamentos e padrões negativos que ele vai ter ao longo da vida. E existem dois principais padrões negativos e comportamentos doentios que uma criança pode desenvolver caso ela não tenha esses limites estabelecidos durante a infância. Primeiro, ela pode se tornar uma pessoa arrogante, ela pode desenvolver a famosa arrogância. Ela precisa então entender que ela não é uma pessoa mais importante do que as demais pessoas, que ela não tem mais direitos do que os outros, a não ser que ela conquiste esses direitos por meritocracia. Terceiro, ela não pode fazer o que quer na hora que ela quer. Ela não pode se sentir, mesmo que ela se sinta, ela precisa entender que ela não é superior às demais pessoas. À medida que ela vai introduzindo, ela, além de entender que ela não é, ela vai começar a se sentir como alguém importante, mas não mais importante do que as demais pessoas. E ter empatia com as demais pessoas. Ela começar a pensar no outro. Então a empatia é algo muito importante que ela só vai entender à medida que você introduzir o limite nela. Essa noção de que todos têm direitos, todos têm deveres e que nós precisamos respeitar o limite do outro. Qual que é o meu limite e qual que é o limite do outro? Que eu tenho vontades, mas o outro também tem vontades. Então a gente previne crianças, adultos arrogantes quando a gente introduz limites. E o segundo comportamento é a indisciplina. A gente previne crianças e posteriormente adolescentes e adultos indisciplinados quando a gente introduz limites, exatamente por causa dessa noção de respeito a regras, entendimento de que o mundo possui regras, o mundo possui limites que a gente precisa obedecer, padrões. Então, a gente previne uma criança e um adulto que não consegue cumprir rotinas, a gente previne crianças que têm dificuldade em persistir em atividades, adultos posteriormente. Tenho certeza que você conhece, se você não é assim, você conhece alguém que tem dificuldade em persistir nas coisas. Começa uma coisa e para. Tá lá na escola ou na faculdade, aí recebeu uma nota ruim, já quer terminar o curso porque acha um absurdo que recebeu aquela nota ruim, ou que tomou pau numa disciplina, foi reprovado e já quer interromper o curso, não consegue completar coisas, começa e para. Evita desconfortos, situações que essa pessoa não é o tempo inteiro reforçada ou elogiada, ela não gosta porque ela se sente desconfortável quando ela não é o centro. Crianças que, quando ela não é escolhida como personagem principal de um teatro ou de uma apresentação, ela já não se esforça tanto mais,
porque ela queria ser o principal, ela se sente superior, enfim, né? Então esses são dois padrões negativos que nós prevenimos quando nós introduzimos limites aos nossos filhos. Nós prevenimos a arrogância e a indisciplina. Então, só um último cuidado, a gente já está terminando a nossa live, um último cuidado e talvez assim, um dos mais importantes que você, pai, mãe, precisa ter nessa jornada sua de desenvolvimento do seu filho. Cuidado para você não querer compensar o seu filho pela sua culpa. Hoje a gente vive uma realidade que as pessoas têm muito pouco tempo, nós trabalhamos muito, temos poucas horas em casa com os nossos filhos e muitas vezes nós queremos compensar eles dessa culpa que nós sentimos por não estarmos presentes. Aí o nosso filho quer uma coisa e a gente fica com pena de, né, por muitas vezes não estarmos ali dando atenção ou sermos os pais que nós gostaríamos de ser. E aí nós aceitamos muitas vezes comportamentos inaceitáveis que devem ser corrigidos, devem ser limitados com firmeza por essa culpa. Porque nós nos sentimos culpados e aí nós ficamos, a gente começa a justificar na nossa mente esse comportamento dele pela nossa falta. Ele está agressivo assim, ele está agindo dessa forma porque eu não estou presente, porque eu não sou o pai que eu deveria, eu não sou a mãe que eu deveria, então é compreensível, então eu vou ter paciência. Só que ter paciência com esse comportamento negativo dele não quer dizer aceitar esse comportamento negativo dele. Então você precisa ter paciência sim com o comportamento ruim e negativo dele, mas você precisa limitá-lo e não aceitar esse comportamento negativo dele pela sua culpa, pela sua falta de presença. Então a gente precisa tomar esse cuidado, gente. Não aceite comportamentos ruins do seu filho. Não reforce, não permita, não tenha pena de introduzir os limites e de corrigi-lo. Essa é a palavra, correção. Por uma culpa que você sinta de não estar o tempo inteiro presente, ou não ser, ou não dar tudo aquilo que você gostaria de dar para ele, em termos de recursos, ou que seja presença ou recursos. Então, o cuidado que os pais têm que ter é exatamente esse, de não ser permissivo, de não aceitar e reforçar comportamentos negativos do seu filho pela culpa que sente, pela falta de presença sua, por trabalhar muito, que seja, ou por não ter condições que sejam financeiras, etc., de dar a ele aquilo que você gostaria de dar. Então, compensação não é uma forma saudável de você introduzir e de dar amor ao seu filho, de introduzir limites, tá bom? Então é isso. Os limites são talvez uma das principais necessidades emocionais básicas. No caso aqui da nossa sequência, a terceira necessidade emocional básica de todo ser humano que precisa ser alimentada. Primeira, vínculo seguro. Segunda, autonomia. Terceira, limites. A criança ela se sente importante, vinculada a nós, cuidada, orientada. Ela se separa de nós, mas entende que continua sendo uma pessoa importante para nós, tem o nosso apoio e cuidado, mas ela começa a se sentir autônoma e competente para explorar o mundo e fazer e realizar suas atividades. Mas à medida que ela vai fazendo isso, explorando o mundo, ela vai entendendo que esse mundo tem limites. E que eu sou uma pessoa importante, mas eu não sou a pessoa mais importante do mundo. Que eu tenho vontades, mas o outro também tem. Então eu tenho direitos e deveres. O mundo tem regras e padrões que devem ser respeitados. E você é essa cerca e é esse limitador, né? Essa pessoa que vai introduzir a ela essa noção de limites à medida que você corrigir os comportamentos dela, tá bom? Então, muito obrigado por você ter assistido essa live, de estar aqui comigo. Espero que tenha sido muito proveitoso para você.
No próximo domingo, 9h30 da manhã, a gente está aqui de novo, falando da nossa quarta necessidade emocional básica. Até lá, e não deixe de introduzir, aproveite as oportunidades da sua vida, o dia a dia do seu filho, para introduzir limites, mas com afeto. Você vai corrigir o seu filho, mas com amor, com cuidado e com orientação, que é o mais importante que ele precisa, tá bom? Estou aqui à disposição, comenta aqui, compartilhe coisas, situações que você tem dificuldade, estou aqui à sua disposição. Um abraço e bom domingo para você.